A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós estamos começando mais um programa Verdade e Vida. E eu quero agradecer o seu carinho, o seu apreço, a sua colaboração, a sua assistência ao programa Verdade e Vida. Nós estamos com o compromisso de levar a palavra de Deus às famílias brasileiras. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante. Nós falaremos sobre a soberania de Deus na salvação. Eu gostaria que você convidasse a sua família e, se desse um tempo, até ligasse para um amigo, porque Deus tem uma palavra muito importante para a sua e para a minha vida. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. Que bacana! Quero ouvir! A Igreja Presbiteriana foi fundada no Rio de Janeiro em 12 de agosto de 1859. 153 anos depois, pela primeira vez em sua história, mais de 35 mil presbiterianos de todos os cantos do Brasil participaram neste domingo, dia 12 de agosto, na praia de Copacabana, da Caminhada Presbiteriana pela Cidadania. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém? E esta é a nação do Senhor, este é o povo do Senhor, proclamando as boas novas da salvação. Parabéns, Rio de Janeiro. Vamos marchar, vamos nesta caminhada da cidadania, vamos proclamar a palavra de Deus para construir um Brasil melhor, com ética, com verdade, com justiça. Deus nos abençoe, amém? O evento, organizado pelos 12 sínodos do Rio de Janeiro, contou com a presença de representantes de mais de 500 igrejas presbiterianas de várias cidades do Rio de Janeiro e de outras partes do Brasil. O que significa a caminhada presbiteriana, cidadania? Punha fé nessa ideia. Para mim é uma maravilha saber que o presbiteriano resolveu sair nas ruas e dizer que nós somos uma igreja organizada e preocupada com a cidadania do nosso país. A caminhada presbiteriana, não vem resgatar absolutamente nada, mas ela vem reafirmar os valores do reino de Deus através dessa lindíssima igreja da qual eu não sou só pastor não, viu? Presbítero do Sacramento, eu sou fã número 1. É importante, né, o movimento, mostrar que a igreja presbiteriana está envolvida com a cidadania, né? Isso é o primeiro passo para mostrar que o cristão faz diferença no mundo. Daniel, o nosso sino significa um marco histórico, algo relacionado à IPB de extrema importância, a gente realmente mostrar a força da nossa igreja, de que o Brasil pode ser diferente se nós nos unirmos em prol de um só objetivo. Portanto, o nosso encontro hoje aqui é tão somente de mostrar para o Brasil que o Brasil tem jeito com Jesus e ética, sobretudo. A caminhada presbiteriana foi animada pelo radialista da Igreja Presbiteriana de Cabo Frio, Edmilson Félix. Como é que é? Que bacana! Copacabana é presbiteriana! Com a participação musical do grupo Caminhada. Além dos 35 mil participantes auditados pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, mais de 16 mil pessoas assistiram ao vivo pela IPB-TV, canal 59, a Caminhada Presbiteriana pela Cidadania. Doutor Ézio, muita alegria por essa festa maravilhosa, milhares e milhares de pessoas aqui, presbiterianas, tomando essa praia de Copacabana. Linda festa, Daniel. Você que é baiano e baiano é irmão de carioca, porque baiano e carioca estão sempre animados, entusiasmados. Você está sentindo que festa maravilhosa. Estamos dando uma resposta para a sociedade do Rio de Janeiro, para a sociedade brasileira, que o povo presbiteriano é um povo ordeiro, mas é um povo feliz e é um povo que proclama um evangelho de ética, de verdade e de solidariedade. Ao final da caminhada,
o reverendo Hernandes Dias Lopes pregou a palavra de Deus para todos os 35 mil presbiterianos presentes ao evento e para outros milhares de frequentadores e moradores da praia de Copacabana. Nós adoramos ao Deus Criador, o Deus que fez você, a sua imagem e a sua semelhança, o Deus que cuida de você, que protege você e que abençoa você. Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Quero ouvir. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz, feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, o justo juiz. De novo. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz, feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, o justo juiz. Volta teus olhos pra Deus, o justo juiz. Volta teus olhos pra Deus, o justo juiz. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Eu quero tratar com você sobre o programa de hoje, falando sobre a soberania de Deus na salvação. E falaremos este assunto à luz de Romanos capítulo 8, versos 29 a 39. Os estudiosos dizem que a carta de Paulo aos Romanos é a cordilheira do Himalaia de toda a revelação bíblica. Se isso é um fato, então o capítulo 8 é o pico do Everest, é o ponto culminante. O apóstolo Paulo vem tratando nesta carta acerca da obra do Espírito Santo, da garantia da salvação. E aqui nos versículos 29 a 39, ele vai nos mostrar de forma eloquente acerca da soberania de Deus na nossa salvação. Algumas pessoas que pensam que elas são salvas pelas suas obras. Então elas abrem o caminho da terra ao céu pelo seu merecimento. Elas entendem que salvação é um troféu de honra ao mérito, que elas receberão de Deus porque mereceram receber este troféu. Elas fizeram por onde alcançar a vida eterna.
Há outras pessoas que pensam que a salvação é uma parceria entre Deus e o homem. Deus faz uma parte, o homem faz outra parte. Deus mandou Jesus e agora você precisa fazer a sua parte por meio de obras, de merecimentos seus, e então a salvação seria um resultado desta soma de uma ação divina e uma ação humana. A palavra de Deus, entretanto, fala de salvação de uma outra forma. A palavra de Deus diz que a salvação é uma obra de Deus. A salvação pertence a Deus. Na verdade, até mesmo o nosso querer é Deus quem produz. É Deus quem abre o coração para você crer. É Deus quem dá o arrependimento para a vida. É Deus quem dá a fé salvadora. É o Espírito Santo quem regenera. É Deus quem convence você de pecado. É Deus quem justifica você. É Deus quem santifica. É Deus quem chama. É Deus quem glorifica. De tal maneira que de A a Z, do alfa ao ômega, a salvação é uma obra de Deus. Até porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, a salvação é uma obra de ressurreição. O homem morto não vê, ele não sente, ele não reage. Para que ele seja salvo, é preciso que Deus intervenha sobrenaturalmente, trazendo-o da morte para a vida, da escravidão para a liberdade, da cegueira para a luz, do império das trevas para o reino da luz, da potestade de Satanás para Deus. E aqui em Romanos 8, Paulo vai fazer 5 afirmações gloriosas. Primeiro, Deus nos conheceu de antemão. Deus pôs o seu coração em você antes da fundação do mundo. Quando a Bíblia diz que Deus conheceu de antemão, significa que Deus amou você de antemão, quando você não existia ainda, não tinha méritos ainda. Portanto, a graça de Deus, ela não é focada nos seus méritos, mas é um amor apesar dos seus deméritos. Deus decididamente escolheu amar você. Deus resolveu conhecer você. A segunda afirmativa de Paulo em Romanos 8 é que Deus nos predestinou, Deus nos escolheu. O Senhor Jesus Cristo disse lá em João 15, versículo 16, que não fomos nós quem escolhemos a Ele, foi Ele quem nos escolheu. Na verdade, se Deus não tivesse nos escolhido para a salvação, nós jamais poderíamos ser salvos, porque a Bíblia diz que o homem entregue a si mesmo, ele é fraco, ele é ímpio, ele é pecador e ele é inimigo de Deus. A inclinação do seu coração é para se afastar de Deus, não para buscar a Deus. Não há quem busque a Deus, não há quem entenda, não há um justo sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus, apesar de nós, nos escolheu antes da fundação do mundo, nos escolheu em Cristo, nos escolheu para a fé, nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis, nos escolheu para agirmos e fazermos boas obras que glorifiquem o seu nome. Terceiro, Paulo diz que Deus não apenas nos conheceu de antemão, não apenas nos predestinou, mas Deus também nos chamou. E você sabe que o chamado é duplo. Há um chamado externo e há um chamado interno. Há um chamado geral e há um chamado específico. Há um chamado dirigido aos ouvidos e há um chamado dirigido ao coração. Jesus Cristo disse: muitos são chamados, poucos são escolhidos. Jesus Cristo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Jesus Cristo disse: ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer.
de tal forma que Deus chama e chama eficazmente. Não importa onde você esteja, não importa como você esteja, quando você escuta a voz de Deus, aqueles que são ovelhas de Cristo atendem esta voz e seguem a Jesus. Mas Paulo tem uma quarta afirmativa a fazer. Deus nos justificou. Aos que Deus predestinou, a esses também Deus chamou. E aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. O que significa isso? Significa o seguinte: a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós vamos ter que comparecer perante Deus para dar contas da nossa vida. E naquele grande dia do juízo, testemunhas levantar-se-ão contra nós, nossas palavras. A Bíblia diz que o homem vai dar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que proferiu, as nossas obras. O que nós fizemos não foi visto pelos homens, Deus viu. Tudo está registrado nos anais do céu. Vamos ser julgados segundo as nossas obras. Vamos ser julgados pelas nossas omissões. Se você sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso você está pecando. Seremos julgados pelos nossos pensamentos e desejos. Em outras palavras, o tribunal de Deus tem competência de julgar foro íntimo. O que você pensou, o que você desejou, o que você cobiçou, o que você nutriu no seu coração secretamente, tudo isso vai ser dissecado, vai ser examinado meticulosamente pelo tribunal de Deus. E ninguém pode escapar desse escrutínio de Deus, desse pente fino do tribunal de Deus. Por isso, a Bíblia é muito clara em dizer que pelas obras da lei, pelos merecimentos humanos, pela nossa religiosidade, moralidade, sinceridade, nenhum ser humano pode alcançar o céu. Sabe por quê? Porque no céu somente pessoas perfeitas podem entrar. No céu não pode entrar pecado. Nada contaminado vai entrar no céu. Deus expulsou o anjo de luz do céu por um pecado. E ele nos aceitaria lá com milhares de pecados. A Bíblia diz assim: se você guardar toda a lei e tropeçar num único ponto, você é culpado da lei inteira. Porque maldito é aquele que não perseverar em toda a obra da lei para cumprir. A conclusão óbvia que você e eu chegamos é a seguinte: nenhum ser humano pode entrar no céu pelos seus merecimentos, pelas suas obras, pelos seus sacrifícios, pelas suas oferendas, pela sua religião, pelas suas crendices. A única maneira de você entrar no céu é pela justificação. E o que é isso? A Bíblia diz que Deus enviou Jesus, o seu Filho, ao mundo, como seu representante, como seu fiador, como seu substituto. O que você e eu não podemos fazer, Deus fez por nós. O que Deus fez por nós? Deus mandou o seu Filho como nosso Redentor. Quando Jesus Cristo estava lá na cruz, diz a Bíblia que Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Naquele momento ele foi feito pecado por nós. Naquele momento não havia beleza nele. O sol escondeu o seu rosto de Jesus e houve trevas ao meio-dia. Jesus clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Nem o próprio Pai pôde ampará-lo, porque naquele momento ele foi feito pecado por nós, maldição por nós. E quando ele estava lá na cruz, ele pegou escrito de dívida que era contra você, ele o rasgou, ele o anulou e ele o encravou na cruz e gritou: está consumado. Em outras palavras, aquele que crê em mim não deve mais nada. Está quites com a lei de Deus, satisfez a justiça de Deus, nenhuma condenação mais pesa sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, eles estão justificados. Deus coloca na sua conta toda a infinita justiça de Jesus Cristo.
Deus cobre você com a justiça de Cristo, com os méritos de Cristo, de tal maneira que você que foi predestinado, foi chamado, agora também você foi justificado. O resultado é que Paulo diz: e aos que Deus justificou, a esses Deus também glorificou. O que significa isso? A glorificação é um fato futuro, que se dará na segunda vinda de Cristo, quando os que estiverem vivos vão ser transformados e arrebatados, mas antes disso, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, com corpos imortais, incorruptíveis, poderosos, gloriosos, espirituais, celestiais, como o corpo da glória do Senhor Jesus Cristo. Agora, preste atenção nisso. Esse fato se dará na segunda vinda de Cristo. Nós seremos glorificados. Teremos um corpo de glória. Mas na mente de Deus e nos decretos de Deus, esse fato futuro já está consumado. De tal maneira que, na mente de Deus e nos decretos de Deus, você que crê no Senhor Jesus já está glorificado no céu. Esta é a garantia profética de uma obra que já foi concretizada e plenamente cumprida lá na cruz do Calvário. Que verdade bendita! Deus é soberano na nossa salvação. Por isso, Paulo termina Romanos fazendo 5 perguntas retóricas. Primeira, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus está do nosso lado porque Ele nos amou, Ele nos escolheu, Ele nos chamou, Ele nos justificou e Ele nos glorificou. Ele é por nós porque Ele nos amou primeiro e Ele está empenhado na nossa salvação. Segunda pergunta, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus já nos deu o maior, Jesus Cristo, você acha que agora Ele vai nos largar no meio do caminho? Não, diz a Bíblia. Aquele que começou em vós a boa obra, há de completá-la até o dia final. Terceira pergunta, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Se Deus disse que nós estamos quites com a sua lei, com a sua justiça, então ninguém pode intentar acusação contra nós. Quarta pergunta, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. De tal maneira que não é possível mais sermos condenados, nem acusados diante do tribunal de Deus, porque Jesus Cristo já satisfez plenamente a lei de Deus, a justiça de Deus, e a justiça de Cristo foi colocada em nossa conta. Quinta pergunta, quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Estou certo de que, por meio de todas essas coisas, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E eu estou seguro disso. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Somos mais do que vencedores, temos plena garantia, temos plena segurança. Deus é soberano na nossa salvação. Ele nos amou na eternidade, Ele nos chamou no tempo, Ele nos remiu com o sangue do Cordeiro e Ele nos glorificará na eternidade. Mas isso, na sua mente, nos seus decretos, já está plenamente consumado. Se você ainda não recebeu esta grande salvação, renda-se agora aos pés de Jesus, porque como você pode escapar se você negligenciar tão grande salvação? Se você é uma pessoa salva por Cristo, glorifique a Deus por essa salvação e viva na presença de Deus com gratidão e louvor por tão grande amor, por tão grande salvação. Eu quero orar em seu favor, eu quero colocar a sua vida diante do trono da graça de Deus. Ore comigo onde você está. Deus querido, muito obrigado porque Tu nos amaste primeiro, porque Tu nos escolheste em Cristo para a salvação, para vivermos uma vida santa e irrepreensível.
Tu nos fizeste, ó Deus, filhos teus, membros da tua família, somos ovelhas do teu pastoreio. E agora, Senhor, nós queremos viver de forma plena, abundante, maiúscula na tua presença, para que o teu nome seja conhecido e glorificado na nossa vida e através da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Da mensagem de hoje, baseada em Romanos capítulo 8, versos 28 a 29, o reverendo Hernandes mostrou que a salvação é uma obra exclusivamente de Deus, do começo ao fim. E destacou 5 declarações que o apóstolo Paulo faz. A primeira, Deus nos conheceu de antemão. Segundo, Deus nos predestinou. Terceiro, Deus nos chamou. Quarto, Deus nos justificou. E quinto, Deus nos glorificou. Finalizou a mensagem com 5 perguntas retóricas que podem e devem ser uma realidade na minha e na sua vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Terceiro, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quarto, quem os condenará? Quinto, quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? A soberania de Deus na salvação. Esse foi o tema da mensagem de hoje, que a partir de agora você pode adquirir tanto em DVD como em CD, para sua edificação ou mesmo para presentear um familiar seu, um amigo. Entre no nosso site www.verdadevida.com.br e entre ali na nossa loja virtual e adquira a mensagem de hoje ou qualquer uma das mensagens que aqui já foram pregadas. O mesmo do horário comercial de segunda a sexta, ligando para 0800 119 105. Você quer tornar o programa Verdade e Vida autossustentável? Clique ali em Faça a sua doação. Você faz o seu cadastro, você imprime o seu boleto e paga em qualquer banco. O mesmo você pode fazer a sua doação diretamente numa agência do Banco do Brasil para a conta 7000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3. E ainda para a conta 68.000, dígito 1, da agência 553, dígito 3, do Bradesco. Eu quero lhe convidar para estar amanhã às 9 horas com toda a sua família e participar da escola dominical e do culto matutino aí às 9 horas e à noite do culto vespertino às 18 horas. Você vai dizer ali ao pastor da igreja, ao presbítero, aos diáconos, que você é um convidado do programa Verdade e Vida e quer conhecer mais acerca da Palavra de Deus. Você vai entrar no nosso site www.verdadevida.com.br e vai clicar em Igreja e vai encontrar a Igreja Presbiteriana do Brasil mais próxima da sua casa. Não basta começar bem, é preciso terminar bem. Esse é o tema do nosso próximo programa, neste mesmo horário, desta mesma emissora. Até lá e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nas regiões Norte e Nordeste, a seca. Na região amazônica, a destruição causada por enchentes. Contamos com sua ajuda para minimizar essa triste realidade. Faça um depósito na conta corrente do Conselho de Ação Social da IPB, no Banco do Brasil, agência 4442, dígito 3, conta corrente 6.000, dígito 3. Faça a sua parte. Mais informações no site www.casipb.com.br. O programa Verdade e Vida lança a série de DVDs especiais. São coletâneas com as melhores mensagens do reverendo Hernandes Dias Lopes sobre os temas O Culto Verdadeiro e Doutrinas da Graça. Cada DVD contém mensagens para edificar sua vida. No DVD O Culto Verdadeiro, o reverendo Hernandes Dias Lopes fala sobre a questão da verdadeira igreja. Já a coletânea Doutrinas da Graça é uma reflexão sobre como redirecionar o seu ministério.
Adquira qualquer um dos 2 DVDs pelo site www.lojalpc.org.br ou de segunda a sexta-feira pelos telefones 0800 119 105 ou 19 3741 3003. Assista, medite e multiplique a palavra de Deus.